Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai resolver mais um probleminha, tá? Que envolve equações da reta, tá? E o problema é o seguinte, ó. Qual é o valor aproximado da altura relativa à base AB em um triângulo ABC se os vértices têm as coordenadas, o vértice A tem as coordenadas 2 e 1, o vértice B tem as coordenadas 5 e 3 e o vértice C tem as coordenadas 7 e 11, tá? Então nós sabemos que a altura de um triângulo, tá, é a distância do vértice até a base, né? Então é a distância da base até o vértice oposto a ela. Então é um problema clássico aqui, tá, de cálculo de distância de ponto à reta, tá? Nós vamos calcular a distância do vértice C, né, até a reta que passa pelos pontos A e B, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa a se fazer é calcular, descobrir qual é a equação dessa reta que passa pelos pontos A e B, tá? E para isso a gente vai descobrir primeiro de tudo o coeficiente angular dela, né? Então, nós sabemos que o coeficiente angular m é, por exemplo, o y do ponto B menos o y do ponto A dividido pelo x do ponto B menos o x do ponto A, certo? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, né? Que o nosso coeficiente angular m vai ser igual. O y do nosso ponto B é 3, né? Menos o y do ponto A é 1, dividido pelo x do ponto B, que é 5, tá? Menos o x do ponto A, que é 2, né? Então, aqui a gente vai ter o nosso coeficiente angular m igual 3 menos 1 dá 2, tá? Então aqui vai ficar 2 e aqui 5 menos 2 vai dar 3, ok? Então nós já descobrimos o coeficiente angular dessa reta que passa pelos pontos A e B e esse coeficiente angular é igual a 2/3, tá? Então agora a gente vai partir para a equação fundamental dessa reta. Lembrem que a equação fundamental da reta, deixa eu até fazer de uma outra cor aqui. A equação fundamental da reta é mais ou menos assim. É o y menos o y de um ponto conhecido dessa reta, né? Igual ao coeficiente angular que multiplica um x da reta menos um x de um ponto conhecido dessa reta aí, tá? No nosso caso, aqui vai ficar y menos o y de um ponto conhecido, tá? Tem que ser um ponto da reta. Eu vou pegar, por exemplo, o ponto A aqui, tá? Então vai ficar y menos 1, tá? Igual o coeficiente angular, a gente acabou de calcular que é 2/3, então aqui vai ficar 2/3 que multiplica. O x vai ficar x mesmo, né? E o x do ponto conhecido, a gente escolheu o ponto A, poderia ter escolhido o ponto B, tá? Mas a gente escolheu A, então o x do A é 2, né? Então tá aqui, ok? Agora fazendo um pouquinho de matemática básica aqui, vou passar esses 3 multiplicando, tá? Vai ficar 3 que multiplica y menos 1 igual a 2 que multiplica x menos 2, certo? Fazer a distributiva aqui, a gente vai ter então 3y menos 3 igual a 2x menos 4, certo, galera? Então, essa aqui já é uma equação, né? Então vamos fazer o seguinte, para ficar com a equação geral dessa reta, vamos agrupar todo mundo do lado de lá, tá? E daí a gente vai ficar com o seguinte, ó, o 2x, tá? Já estava ali, beleza? Menos o 4, tá? Esse 3y eu vou passar para cá negativo, vai ficar menos 3y, tá? E esse 3 aqui estava negativo, vai passar para lá positivo, mais 3, e isso aqui tudo vai ficar igual a 0. Beleza, galerinha? E agora é só fazer essa subtração aqui, ou essa adição no caso, né? Então a gente vai ter o seguinte, 2x, tá? Menos 3y, tá? E aqui, ó, estava devendo 4, pagou 3, vai ficar devendo 1 ainda, né? Então, menos 1 igual a 0, ok? E essa aqui, galera, é a nossa equação geral dessa reta aí, ok? Então, está aí a nossa equação geral. Por que eu encontrei a equação geral? Vocês devem lembrar lá que no cálculo da distância de um ponto a uma reta, a gente utiliza os coeficientes da equação geral da reta para substituir na nossa fórmula, né? Então, quem não lembra, volta lá na aula que a gente explicou sobre isso e dá uma conferida, ok? Então, aqui vai ficar o seguinte, tá? Nós sabemos que a formulazinha, né,
do cálculo da distância de um ponto a uma reta, ela era mais ou menos assim: a distância de um ponto P a uma reta R, né, era o módulo, tá? E aqui a gente tinha assim, um AX do ponto, né, mais um BY do ponto, mais um C, né, isso aqui em módulo, tudo isso aqui dividido, tá, pela raiz quadrada do A elevado ao quadrado, mais o B elevado ao quadrado, tá? E quem que são esses caras, tá? Então, esse A, esse B e esse C, esse A e esse B aqui também, são os coeficientes aqui da equação geral da reta, né? Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, ok? E esse XP e esse YP são as coordenadas X e Y do ponto que a gente quer calcular a distância, né? No caso, a gente vai usar o ponto C, porque a gente quer saber a altura, a distância desse ponto C até a reta que passa pelos pontos A, B, que no caso tem essa equação aqui, certo? Então, só substituir aqui, né? Vai ficar o seguinte: a distância do ponto até a reta vai ser igual. O nosso A é 2, né? Tá aqui o 2, então vai ficar 2 vezes. O X do nosso ponto é 7, tá? Então 2 vezes 7, mais o nosso B é menos 3, tá? Então vai ficar mais, vamos colocar direto aqui, assim, menos 3 vezes. O Y do nosso ponto é 11, tá? Então vezes 11, ok? Mais o nosso C. Só que no caso o nosso C é menos 1, então mais menos 1 vai ficar menos 1, beleza? Dá uma apuradinha aí porque o espaço está curto, beleza? Tudo isso aqui dividido pela raiz quadrada, tá? De quem? O nosso A elevado ao quadrado mais o nosso B elevado ao quadrado. O nosso A é o 2, né? A gente já usou ele aqui, então vai ficar 2 elevado ao quadrado, mais o nosso B, que é menos 3 elevado ao quadrado. Então, menos 3 elevado ao quadrado. Tranquilinha? Agora é só matemática básica, né? É só fazer continhas. Então, a distância do ponto à reta vai ser igual. 2 vezes 7 dá 14, então em módulo 14, né? Menos 33 menos 1, ok? Dividido pela raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 4, tá? Mais menos 3 elevado ao quadrado dá 9, tá? Então, 9 ali. Tranquilinha? Agora, para finalizar isso aqui, então, a distância do ponto P à reta R vai ser igual. Aqui, ó, menos 33 com menos 1 dá menos 34. 14 com menos 34 vai dar menos 20. Como está em módulo, sai do módulo 20 positivo. Então, aqui vai ficar 20 sobre 4 mais 9 dá 13. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 13, tá? E se você fizer essas continhas aí, tá? Vai dar aproximadamente, tá? Então, a distância do ponto P à reta R vai ser aproximadamente 5, alguma coisa. Acho que deve ser 5,5 mais ou menos, tá? Então, qualquer coisa você dá uma conferida ali, que eu não lembro direito quanto que dá, mas tu faz as continhas ali, ok? Ou, em todo caso, daria para racionalizar isso aqui, ficaria 20 raiz de 13 sobre 13. Tranquilo, galera? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!